Guerreiros israelitas! Nós temos vários indícios na própria ciência, na questão do microquimerismo, que é o seguinte: a mulher, vamos fazer uma analogia da mulher com o homem. O homem, ele tem o sêmen, ele tem a semente, a mulher é a terra fértil, né? Então é onde você joga a semente para ser cultivado. Então quando o homem ele tem relação com a mulher, já é constatado que quando ele ejacula, ele dentro dessa ejaculação, ele libera aproximadamente 500 milhões de espermatozoides, e cada espermatozoide tem o código genético, ali, o código de DNA dele. 500 milhões para fecundar um óvulo. Então, você fala, caramba, é quase meio bilhão, né, de espermatozoides. E a ciência, ela começou, você procura aí na internet, eu tinha um estudo, eu perdi, eu não consigo mais achar, um estudo de umas universidades americanas, falando sobre isso, que eles foram investigar, fazer um estudo para resolver uma doença lá, para encontrar a solução de uma doença, e eles fazendo autópsia lá em um grupo de mulheres, e eles perceberam que a grande maioria tinha o DNA alojado no cérebro delas, que não eram delas. E aí eles falaram, deve ser mulheres que tiveram filhos, meninos, né? Então o DNA do filho foi para ela, tal. E aí eles persistiram e fizeram uma nova experiência ali, com autópsia de outro grupo de mulheres que já tinham sido mortas, que não tiveram nenhum filho, não eram casadas e não tiveram nenhum filho. E pela surpresa, a grande maioria também descobriram também que tinha alojado o DNA masculino no cérebro delas. E aí eles foram a fundo e deram as possibilidades. A primeira, assim, elas podem ter recebido transfusão de sangue do irmão, alguma coisa assim, relativo à própria família ali. E tinha que era uma das opções, que era assim, relações sexuais. Tá? Então tem muito estudo falando sobre isso, que quando a mulher ela tem relação sexual com um homem, e o homem ejacula dentro dela, um namorado, por exemplo, está namorando e para não engravidar toma anticoncepcional. Quando ele faz isso dentro da mulher e ela não engravida, o espermatozoide dele entra na corrente sanguínea dela e entra nos tecidos dela. E isso faz parte dela. Por isso que na Bíblia, quando diz que quando o homem se une à mulher, eles serão uma só carne. Porque quando o homem joga a semente dele dentro da mulher, as sementes, né? Mesmo que não fecunda, ela herda propriedades dele. Então por isso que existe esse mandamento de que a mulher ela tem que ficar virgem para o marido dela. Por quê? Se ela tem vários parceiros e ela faz isso, quando ela vai casar e ela tiver o filho com o marido, o filho deles, né, vai ter características de todos esses homens que ela teve relações. Olha que negócio complicado, né? Que negócio delicado. E tem também quando aí já é fato, aí é uma probabilidade muito maior, quando, por exemplo, a mulher ela é solteira, tem um filho, então ela tem um filho lá com um homem, aí depois ela encontra um segundo homem e casa com esse cara. Esse segundo homem, quando tiver um filho com ela, o filho dele vai herdar características do homem que engravidou o primeiro filho dela, entendeu? Isso é inevitável. As mães solteiras, né, por exemplo, que tem muito disso, né? Então isso já nos dá a amostra da questão da corrupção. E pode responder essa pergunta, como é que o mal entrou no mundo, né? Então quando Caim jogou a semente dele lá, ele jogou as características dele dentro da Eva. E depois toda a herança lá de Adão, né, os herdeiros de Adão, a linhagem de Adão, herdou um pouco dessas características, que está em todos os seres humanos. Percebe que essa ideia ela é muito interessante de se refletir. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros.
A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, é um portal. Todos os parceiros. O quê? Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético. Então, há um instinto, é inconsciente, porque há uma questão fisiológica, como se o homem sentisse que aquela mulher, ela já tem uma carga genética violenta. Quando eu me converti há anos atrás, só fazendo um parênteses para dar um testemunho, porque tem gente que pode estar nos ouvindo entrando em desespero, especialmente mulheres nesse momento. Podem... Meu Deus do céu! Que carga genética na minha vida! Eu tô perdida. Vamos lá. Eu tenho 51 anos. Quando eu tinha 24, eu me converti. Eu era uma mulher perdida mesmo nessa área, ignorante, uma mulher do mundo, tinha vida sexual como pessoas do mundo, fazia sexo sem nenhum critério, era completamente sem noção, não tinha entendimento nenhum do que eu tô falando aqui. Eu entrei em abstinência sexual algum tempo depois, mais ou menos eu levei 2 anos para ser liberta, porque é uma libertação intelectual que você passa, emocional e espiritual. São espiritual e corpo, são 3 níveis que você tem que passar a libertação. 2 anos eu levei para ser liberta e entrei em abstinência, em consagração sexual. Eu não sou casada por um propósito de Deus. Eu tenho um propósito de anos de ficar solteira, porque Deus me deu uma direção e eu tô fazendo aquilo que Deus me mandou e sou feliz assim. Mas, vamos lá, vamos entender. Um dos motivos que Deus me mostrou que eu tinha que ficar mais de 10 anos em consagração era porque eu tinha tido vida sexual por mais de 10 anos, assídua, com vários parceiros. Então o Senhor falou pra mim, você precisa purificar o seu organismo. E aí vem uma ação do Espírito Santo, vem o poder de Deus, vem uma ação do próprio corpo, uma regeneração celular, porque de fato a gente sente como se fosse um vício, uma necessidade de reencontrar cada homem com quem a gente teve relação. Parece que vem mesmo pro teu corpo como se fosse uma droga. Isso não é falado, porque isso é muito polêmico, isso é muito bizarro de falar isso. As pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, isso não fala isso não, bafa o caso, não é bom contar isso, vai reprimir as pessoas. Não, é a verdade, e a verdade que a gente estava falando aqui. É às vezes ruim de falar? É, mas o amigo vai falar a verdade. O homem realmente, ele se importa, não é porque ele é um machista, é porque de fato isso conta. Inclusive saiu uma matéria, se você der um Google, você vai achar, se der um Google aí, acha. Filhos podem herdar os traços do ex. Só abre essa matéria. Descobriram que se a mulher tiver uma vida sexual muito ativa e logo depois ela casar sem passar por um processo de limpeza e ela fizer sexo, sorte e chance, mesmo o cara sendo moreno, se o ex foi louro de olho azul, veio a criança louro de olho azul. Sim. É mesmo? Tá aí, ó. Bota aí. Tem aqui, ó, cientistas da universidade. Na tela. Que é uma resposta do Google. Tá. Aqui, ele tá falando, ó, que os cientistas da Universidade de New Shaw, na Austrália, descobriram que filhos podem dar características de ex-parceiros sexuais da mãe. Sim. O fenômeno foi observado em moscas da espécie... Ainda bem que nós não é mosca. Exatamente. Não, mas isso foi só uma das pesquisas com moscas. Tem várias pesquisas. Tem outra pesquisa, por exemplo, que eles descobriram que DNA de homem encontrado no corpo de moças virgens... Ué? Qual a explicação? De moças virgens, perdão. Tá. De moças que tinham abortado. E moças que tinham abortado, eles descobriram que o DNA do filho, de cada filho abortado, ficava pra sempre no sangue dela. Caramba. Aí eles acharam moças com DNA de homens que elas nunca tinham nem engravidado nem abortado. Não eram virgens. E aí eles foram pesquisar, foram descobrir que o DNA era compatível com o parceiro sexual delas. Ou seja, eles foram descobrir que o DNA poderia ficar no corpo da mulher por ela engravidar ou por ela até abortar, que aí vem uma questão muito séria. Um dia a gente pode fazer um episódio só sobre aborto, pra gente explicar a questão espiritual. Sim. Que realmente o sangue vai chamar, o DNA do menino vai chamar no reino do espírito. Por isso que o aborto é um crime espiritual muito violento, porque o sangue da criança vai clamar diante de Deus, no sangue da mulher. Isso é um negócio muito sério. Mas volta pro assunto. Mulheres que nunca tinham engravidado, nunca tinham tido um aborto, tinham DNA. E aí, então, essa é uma das pesquisas com insetos. Foi feita pesquisa com animais. Tem várias pesquisas, só uma das que te mostraram. Só que esse é um assunto que é óbvio que tem uma conspiração, entre aspas, né? Sim. Falando, cala a boca. Porque, imagina, vai fechar motel, vai fechar a indústria de pornografia. A indústria do sexo. A indústria do sexo vai falir. Se isso sair em todos os jornais. Você entendeu? Então, o que ele estava falando? Para o homem é importante o passado da mulher. Ai, é machista. Não é machista. Existe uma questão fisiológica para o homem que é inconsciente e que a mulher, quando ela não entende isso, ela não gosta de homem. Ela não gosta de homem. Tem muita mulher que não gosta de homem. É? Ela quer um boneco para desfilar e para tirar foto.
É verdade. Sabe disso? É verdade. Tem muita mulher que não gosta É de homem. exatamente por isso que a Bíblia fala que os maridos têm que amar as esposas, mas as esposas têm que respeitar os maridos. Não existe um mandamento bíblico que a esposa tem que amar o marido. É verdade. O amar o marido é um bônus que acontece numa mulher altamente sofisticada espiritual e o marido recebe isso de muito bom grado, mas o dever da esposa é respeitar ele. Que a Bíblia chama de submissão.